Bom, pessoal, bom dia, sexta-feira. Hoje vamos gravar em mais um EcoMinds Talk. Estou aqui com a Laís, perfeita, maravilhosa. Vou deixar ela se apresentar, mas ela fez parte aí já da Vinil Code, hoje está trabalhando aí na Amazon. É uma super referência no mercado de consultoria de tecnologia, de atração de talentos, dentre outras pautas de diversidade, enfim, já foi super parceira aí do EcoMinds também, já fez alguns eventos com a gente. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os desafios aí para contratar dentro de consultorias tech. A gente sabe que é um mercado um pouco diferente de recrutamento e seleção, e existem desafios aí também diferentes. Então a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre isso aí. Lá, vou deixar você se apresentar e aí a gente começa a falar um pouquinho, fazer as perguntinhas aqui e conversar sobre o tema. Perfeito, Eli. Obrigada aí pelo espaço. Oi, pessoal. Obrigada aí por estarem nos escutando também hoje. Bom, eu sou a Laís, eu estou aí na área de recrutamento, seleção, tecnologia, diversidade nesses últimos 7, 8 anos de carreira. E hoje eu estou como recrutadora, responsável pela parte de operações na Amazon, mas tive ao longo da jornada muito contato com tecnologia. Hoje também com a Amazon, a AWS, a gente tem contato o tempo inteiro, mas trabalhando com consultorias, com quem está aí do lado de agências, contratando para tech, desenvolvimento, gestão de projetos, diretoria também. E como ele comentou, eu tive um processo aí na minha carreira com a frente de diversidade. Então, não só para treinamentos, desenvolvimento de carreiras diversas, mas também para treinamento para o time de recrutamento, Então, como que a gente consegue trabalhar talentos diversos para os nossos clientes, para os nossos desafios. Então, espero que a conversa seja super proveitosa para nós. Maravilha. Boa, obrigada de novo pelo teu tempo aí, Laís. E aí, começando, queria entender um pouquinho aí, pensando nesses processos dentro de consultorias, como que essa pressão pelo tempo e pressão por agilidade podem afetar a qualidade dos processos, principalmente quando a gente fala de alocar profissionais em outras empresas, Então, queria ouvir um pouquinho da tua experiência quanto a isso. Perfeito. Eu acredito que essa necessidade da agilidade o tempo inteiro e, ao mesmo tempo, uma cobrança para fechamento de vaga, a gente cai num grande problema que é o recrutamento em massa, Então, eu preciso criar um pipeline a todo custo, independente do que seja, eu preciso apresentar número de pessoas candidatas, e eu apresentando o número, querendo ou não, no primeiro momento, eu tenho uma excelente impressão. Eu posso ter números ótimos ali para entrevistar, muitos candidatos em processo, mas o grande problema disso é o sustentar esse número. Então, muitas das vezes, vale muito a pena a gente não trabalhar com um número tão gigantesco, a gente conseguir otimizar esse processo com ferramentas, a gente conseguir otimizar com ATS, com inteligência artificial, porque consegue trazer um crivo de qualidade melhor, porque eu consigo sustentar esse número. Então, eu consigo fechar a minha vaga com mais assertividade, eu consigo trazer pessoas ainda para o meu processo e pessoas qualificadas para a vaga. Quando a gente fala de recrutamento em massa, e esse mundo muito agitado para fechamento de vaga, o grande ponto é que a gente constantemente tem que estar trabalhando esse recrutamento em massa. Então, eu sempre preciso buscar mais candidatos, porque aqueles que eu mandei na semana passada não passaram na entrevista. E ao invés de a gente prestar atenção nisso, por que não passou na entrevista, eu fico só focada em preciso de mais candidato, mais candidato. E aí esse recrutamento, ele nunca tem uma valia, Eu acabo tendo muitas pessoas em processo, aí eu acabo movimentando muitas pessoas no meu time para entrevistar, mas eu não tenho efetividade. Eu não consigo ter resultados positivos para isso. E existe alguma etapa do processo em si, acho que você já falou um pouco da parte de atração, principalmente, que é mais difícil de conciliar essa parte de assertividade com agilidade? Tem muitos recrutadores que acabam falando muito da parte de entrevistas, principalmente quando sai um pouco do RH, não sei se isso também é uma dificuldade pensando aí, porque a assertividade, no fim das contas, ela passa pelo viés de várias pessoas também, Então, tem alguma etapa para ti que você considera que seja, assim, mais complexa para conciliar ambos os casos? Com certeza, não, é exatamente isso. Quando a gente fala do processo que sai do RH, digamos assim, eu acho que é importante entender que o processo seletivo ele é multidisciplinar. Então, ele nunca sai do RH. Isso é um ponto difícil também para nós do RH entendermos. Ele nunca sai. Ele faz parte do RH, do time técnico, do time de compensation, do time que vai fazer a oferta. Então, ele nunca sai. A gente faz um trabalho muito cíclico.
dentro desse trabalho cíclico, existem alguns estágios onde a agilidade ela vai ser um pouco impactada, como, por exemplo, em etapas técnicas ou etapas específicas comportamentais, que acho que é importante também. Às vezes a gente coloca tudo no lado técnico, mas existem muitas etapas comportamentais de fit cultural, de algumas competências que a empresa precisa, que também são um bloqueador. Porque, nesse momento, a gente precisa lidar com bias, então, né, realmente, vieses inconscientes das pessoas. Eu preciso lidar com o tempo da agenda dessas pessoas, né? Então, o quanto que elas estão dedicando aquele tempo apenas para entrevistar, ou se elas estão ali no Alt Tab, né? Então, entrevistando, respondendo um chat, mandando um e-mail, e ela perde informações no momento de entrevista. E também existem as questões de: será que eu, de fato, estou preparado para entrevistar o que eu estou sendo designado para tal? Ou talvez o meu viés me leva para avaliar também a questão comportamental. E aí, quando isso acontece, quando eu não sou de um time de RH ou de talent, por exemplo, eu tenho a tendência de reprovar a minha pessoa candidata numa etapa tech, porque comportamentalmente eu acho que a pessoa não está preparada. Mas aquilo não foi designado para mim. Eu acredito que, assim, a visão de um time técnico ou não técnico, né, não TA ali, é muito importante. A gente sempre coloca ali um espaço para você colocar o seu resultado, não só tech, mas o que você achou da entrevista como um todo, o que você achou do comportamento da pessoa candidata. Mas é muito importante que essa resposta ela não seja determinante para o processo. Porque é por isso que a gente trabalha de uma forma cíclica. Tem outras pessoas que vão avaliar esses critérios ali. Boa demais. A gente falou um pouquinho de bias e de assertividade. Acho que também tem um ponto que é muito... Eu mesmo tenho muita curiosidade sobre isso, que é sobre a cultura das empresas, né? Porque muito se fala hoje de você tem inclusive muitos processos seletivos em que existem etapas de entrevista de cultura dentro das empresas, etc. E aí, quando a gente está numa consultoria, que a gente acaba contratando para outras empresas, né, não necessariamente interno, como que você fazia para conseguir alinhar essa parte de, poxa, eu tenho que contratar, sei lá, 3 devs do mesmo stack, mas para empresas diferentes, ou seja, com culturas diferentes. Então, no fim, o perfil comportamental vai ditar muita coisa aqui. Como que era para você organizar isso? Você tinha alinhamentos com as empresas sobre isso? Enfim, eu tenho realmente curiosidade para entender como funciona. Ótimo. É o que a gente chama de step zero mesmo, né? Então, é o step 0, nem o passo 1 do processo de recrutamento e seleção. Eu não consigo trabalhar nenhuma oportunidade se eu não entender quem eu preciso contratar e se eu não entender o meu cliente, né? E o meu cliente pode ser realmente aquele cliente que contrata o serviço de uma consultoria, como pode ser também as minhas áreas internas, né? Então, às vezes eu vou responder um cliente que é de sales, um cliente que é financeiro, estamos na mesma empresa, mas em organizações diferentes, né? Então, o Step Zero, ele é basicamente sentar com a pessoa e fazer uma reunião de o que você espera. E aí é muito importante que essa reunião ela seja segmentada e você verbalize isso. Olha, agora eu preciso entender o quesito técnico. Então, o que você espera tecnicamente? Né? Às vezes a pessoa vai falar, eu quero um júnior, mas me descreve um sênior. Então, olha, vamos ver. A descrição que você está me trazendo é de profissionais normalmente sêniores para o seu mercado. E aí um ponto importante, eu vou para esse Step Zero preparada também. Então, eu entendo, eu estou trabalhando com uma empresa automobilística, então qual é o cenário que eu tive das minhas vagas anteriores para esse mercado? Então, eu tenho ali um momento de técnico mesmo, se possível eu levo até mesmo alguém do time tech para ter essa relação, acho que isso é muito importante. E o segundo momento é a gente falar de cultura. E quando nós estamos do outro lado, sendo recrutadora, tem um ponto importante que é o comportamento de autoridade, que é diferente de ser autoritária. O comportamento de autoridade é realmente entender que eu sou a profissional contratada para chamar essas pessoas, para fazer o processo. Então, eu estou aqui para a gente conseguir trabalhar junto, e não uma competição. Então, eu já vou trazer nessa reunião o que são competências avaliadas. Então, eu vou trazer para essa pessoa, no meu processo seletivo, o que a gente avalia. Comunicação, bias for action, né? Então, autonomia, proatividade, entrega de resultados, situações difíceis, feedback. Pronto. Olha, essas são as competências que a gente avalia para todos. Tem alguma delas que você gostaria que a gente desse mais foco? Então, é importante você já trazer, porque às vezes o cliente não vai saber
às vezes quem está falando com a gente é uma pessoa do time tech, então ela também não vai entender o que pode ser uma habilidade social que é impactante para a empresa. Então é importante você trazer e deixar esse caminho aberto para o cliente também, né? O que ele acha, se tem algum ponto que é mais primordial, enfim. Então, acredito que esse Step Zero são as formas da gente conseguir alinhar. E aí sim a gente vai para o processo, né? Aí sim eu começo o meu processo seletivo. Nada está escrito em pedra, então eu posso também mudar essas informações ao longo do que um candidato não é aprovado, algum ponto muda da oportunidade, do projeto, enfim. Gostei muito, faz muito sentido esse ponto de você alinhar, porque às vezes a empresa está contratando ali uma consultoria e eles acham que agora você vai fazer todas as minhas vontades, né? Então, o que eu te disser é isso que eu preciso, e quem não é do RH, né? A gente sabe que as lideranças, historicamente, têm um treinamento para contratações, mas quem não é tem muito mais dificuldade em entender o que é uma soft skill importante, principalmente para uma área muito técnica, né? Tipo, tecnologia se resume, parece que as hard skills, mas o que é uma soft skill importante? Então, acho que isso é legal. E eu vou até sair um pouquinho do roteiro, assim, agora, mas para você, assim, pensando em tecnologia, o que são soft skills que você avalia, assim, sabe, para um desenvolvedor, enfim, não sei se isso depende muito da cultura da empresa, ou se tem alguns pontos específicos que você já olha, assim, na hora que você está fazendo os seus processos. Perfeito. Com certeza a questão de relação com pessoas, e isso é primordial. Então, assim, como que a pessoa lida com o feedback que ela recebe, feedback que ela precisa dar, porque aí a gente entende o quanto que ela consegue levantar a mão para pedir ajuda, quanto que ela consegue entender que talvez tenha alguma situação que não seja confortável para ela, e ela precisa falar com o manager, falar com uma gestão, então, como que ela resolve, né, esses conflitos. Normalmente, dar feedbacks é uma resolução também, uma possível resolução para conflitos. Então, tanto o receber, né, como ela consegue identificar feedbacks que fazem sentido e também os que não fazem, né? Então, o que ela faz quando ela escuta algo que não faz muito sentido para a carreira? Proatividade também é importante, muito importante, principalmente para senioridades. Quando a gente está falando de um pleno, sênior, eu preciso que essas pessoas elas tenham uma proatividade, que elas consigam entender ali os processos que normalmente um problema tem, um projeto tem. Porque sendo mais sênior, a gente espera que essa pessoa consiga desenvolver esses projetos com maior autonomia, né? E que ela consiga trazer, né, essa realidade também. Importante dizer que autonomia não quer dizer que você vai fazer sozinho, né? Mas é realmente conseguir fazer as perguntas para as pessoas certas. Quem é que vai me ajudar a resolver essas questões? Então, tanto feedback, relação com pessoas, a questão de proatividade também, e principalmente erros. Acho que esse é um ponto importante. E eu percebo que é um movimento muito frequente do mercado de recrutamento e seleção. A gente está muito preocupado com o que você erra, né? Então, um projeto que não deu certo, um projeto que você atrasou, uma situação que você ficou um pouco mais ansioso ou ansiosa, e porque o nosso foco não é ali assim, você errou, você teve um problema no projeto. A gente está muito focado no que você fez para resolver. Isso diz muito mais para mim do que, de fato, o erro que você teve, né? Claro, a magnitude do erro vai dizer também a magnitude de resolução que você teve. Mas hoje eu percebo que as entrevistadoras, né, entrevistadores são muito mais abertos para escutar esses momentos de erro. Porque é uma grande mentira a gente achar que a gente não errou, ou que a gente nunca vai falar de algum insucesso no processo seletivo. E hoje essas são perguntas muito, muito comuns, né? A gente sempre se prepara para o maravilhoso, enfim, e às vezes a gente pode ser às vezes não, a gente precisa ser super sincero no processo seletivo. Então, acredito que esses 3 pontos são muito importantes. Perfeito. Vamos para os candidatos aí, já pensei em... Exato. E lá, tem alguma coisa, alguma tendência que você enxerga hoje nesse mercado de recrutamento para consultorias, para tecnologia, que está emergente, mas que ainda não está sendo bem explorado dentro das empresas, dentro das consultorias? Uhum. Olha, tem uma tendência que uma prática tão antiga, eu acho que para quem fez RH aqui vai conseguir lembrar das primeiras aulas de faculdade, que é o que a gente chama de análise preditiva. A análise preditiva é realmente prever o que pode acontecer de uma situação que eu acabei de receber. E você até comentou, né, Elisa, essa questão da agilidade versus a velocidade que as pessoas precisam entregar, enfim, a gente esquece muito de fazer essa análise preditiva, que nada mais é
pegar ali as vagas, pegar o desafio que eu tenho para concluir e entender quais foram as outras vezes que esse desafio apareceu. Quais são os dados que eu tenho em mãos e o que esses dados me dizem. Então, o que pode acontecer com essa vaga aberta há 1, 2 semanas? Então, quantos candidatos eu preciso ter em processo para conseguir fechar essa vaga? Quais são os blockers que eu tenho de comportamento ou os blockers que eu tenho tecnicamente? Quais foram os problemas que nós tivemos no passado e como que eu posso prever? Por isso que é uma análise preditiva, porque eu preciso descrever ali, de fato, o que pode acontecer. Isso é muito, muito necessário. Então, hoje vem se tornando uma análise mais emergente por conta da IA, né? Porque a IA faz exatamente esse trabalho, né? Ela consegue nos auxiliar nesse processo de é isso que está acontecendo, ou já aconteceu com essa vaga, com esse problema, com esse projeto. A partir daqui, a gente tem esses tópicos que você pode seguir para você conseguir atuar de uma forma mais assertiva, né? Então, a IA nos auxilia muito, principalmente numa questão de tempo, assim, para conseguir fazer essa análise preditiva. Mas ainda vejo uma certa resistência no mercado, né? De achar que, vai tirar meu trabalho, porque antes eu fazia análise preditiva sozinha. Mas eu acredito que, assim, se você tem uma ferramenta que faz uma análise preditiva em segundos, você tem muito mais tempo para atuar nos passos que ela está te dando de resultado. Então, é isso que a gente precisa ver. Hoje eu faço uma análise preditiva em 10 segundos. Já contei em 10 segundos. Eu coloco o número da requisição da minha vaga numa IA, e em 10 segundos ela me gera uma análise preditiva da minha vaga. E aí, a partir daí eu consigo, segunda-feira eu vou focar nisso, eu vou ficar uma semana olhando só para isso, porque aí eu tenho um tempo de qualidade para agir em cima dos dados que a IA me trouxe. Então, ela não está tirando meu trabalho, muito pelo contrário. Ela está me dando outras vertentes que eu vou conseguir olhar agora com mais qualidade. Antes algo que eu conseguiria resolver somente em 15, 20 dias, eu resolvo em 10 segundos, e aí eu tenho 15, 20 dias para entregar algo muito mais assertivo, com mais qualidade, né? Eu não preciso juntar esses 2, 15 dias e levar um mês para fazer as coisas, né? Perfeito. E aí você trouxe já essa questão de ferramentas e de IA. Eu sinto que hoje, e aí eu acho que é um sentimento, aí você pode me desmentir, mas principalmente para processos que são de alto volume ou até processos muito complexos, né, que são vagas de tecnologia, vagas gerenciais, assim, um pouco mais complexas, que acaba se apelando um pouco para o hunting, né, não só para uma atração orgânica. As ATS, né, as ferramentas, acabam sendo um pouco subutilizadas, porque o volume é tão grande, a gente acaba apelando muito para o hunting, então tá ali o dia inteiro no LinkedIn ou em alguma outra ferramenta, buscando pessoas, e acaba não registrando isso, e os dados eles acabam ficando maquiados também, né? Então eu não tenho ali um dado para mostrar, tipo, olha, essa quantidade de hunting que eu fiz, enfim. Então eu sinto que, principalmente nesses processos, as ATS acabam sendo um pouco subutilizadas. E aí eu queria entender do teu lado, fora, né, a questão da análise preditiva, de o que mais te ajudava, como era o uso de ferramentas aí para você na tua rotina, quais são os principais pontos que você sentia que as ferramentas te ajudavam a trazer automação também para os seus processos, enfim, queria um pouco desse lado também. Perfeito, ótimo. Olha, com certeza no meu topo de funil, então, quando a gente recebe esse tanto de volume de vagas, enfim, as ferramentas, ATS e principalmente IA, consegue ajudar muito nesse processo de topo de funil. Então, às vezes eu tenho 200, 300, 500 candidatos que se aplicam, eu consigo usar as ferramentas para filtrar dentro dos requisitos que eu coloco. Além disso, eu consigo ter um estudo de mercado, então, muitas das vagas que são mais desafiadoras, que normalmente são as vagas que chegam para nós da consultoria, né, são vagas extremamente desafiadoras. Então, eu consigo fazer um talent map, então eu consigo entender o meu mercado, aonde esses profissionais se formam, aonde esses profissionais estão no Brasil ou fora. Eu consigo ter uma noção média de remuneração, então, hoje as IAs conseguem conectar principais fontes de salário, por exemplo, pretensão, e me trazer, até para eu entender se eu estou sendo competitivo ou não no mercado. Eu consigo ter noção também de benefícios, né? Então, o recrutamento e seleção ele não é só recrutar, né? Não é só contratar. É exatamente conseguir ter essa inteligência de mercado. Então, as ferramentas me ajudavam muito nisso, nesse funil. Ao longo do que o meu candidato vai passando no processo, eu coleto, claro, informações também, né, que são acordadas com a LGPD, sobre experiência, sobre benefícios, e eu consigo ir construindo essa base de dados. Acredito que para quem está começando,
nessa questão de dados, tem que fazer esse feijão com arroz que você comentou. Se a gente não marca os dados, se a gente não registra, a IA não vai fazer nada, assim. Então, o que ela vai te trazer é um dado de mercado, mas se você quer entender os dados do seu processo, a gente tem que fazer o feijão com arroz. A gente tem que parar, organizar, escolher qual vai ser a ferramenta que a gente vai utilizar, qual vai ser o ATS que a gente vai contratar, entender se esse ATS consegue puxar para mim applicants, pessoas em entrevistas por competência, pessoas rejeitadas, não rejeitadas, vagas abertas, dias que as vagas estão abertas. Então, eu preciso encontrar um ATS que faça sentido para mim e eu preciso colocar os dados lá, porque ATS sozinho também não faz milagre. Então, para quem ainda não tem esse processo de dados, além de estar perdendo dinheiro, que isso é um ponto importantíssimo, a gente perde muito dinheiro quando a gente não tem uma noção dos dados das pessoas, é necessário fazer esse passo a passo, né, realmente. E é um trabalho que não vai ser tão gigantesco, sabe? Às vezes, dependendo do volume de vagas que você trabalha, um mês fazendo registro e coleta desses dados é o suficiente para você começar a ter análises preditivas. E uma vez que você consegue usar a IA, depois é só ir alimentando aquela base, você não precisa mais criar ela do zero. Perfeito. E aí você já trouxe até um conselho aí, mas quais outros conselhos você traria aí para quem está começando nessa vida aí de recrutamento em tecnologia, em consultorias, enfim, desafios, talvez coisas que você queria que te dissessem logo que você começou? Ótimo, nossa, tem muitas coisas. Acredito que a primeira delas é realmente você entender que você não é uma pessoa que só contrata. E normalmente isso acaba sendo colocado na nossa cabeça. Eu acho que a nossa rotina também muito agitada para contratação faz com que pareça que nós só estamos ali contratando. Mas, de fato, a gente é responsável pelo processo, a gente é responsável pelo retorno financeiro que aquela vaga vai ter. Acho que quando a gente consegue entender o processo que existe até essa vaga chegar na nossa mão, a gente se apropria mais. Então, até uma vaga chegar numa consultoria, chegar na Amazon, enfim, ela passou por aprovação de diretoria, de C-level, de vice-presidente, teve um budget, um dinheiro que foi movimentado para essa vaga ser aberta, e a gente só consegue trabalhar essa vaga a partir do momento que a gente tem um ok desse financeiro, que a gente vai disponibilizar esse dinheiro para contratação. Então, existe uma responsabilidade muito interessante aí de você ser a pessoa responsável por trazer qual é o melhor perfil, de acordo com o mercado, se esse salário faz sentido ou não, se esse benefício faz sentido ou não. Então, não se apegue apenas olhei o currículo, a pessoa tem 10 anos de experiência com Java, pronto, é o que a minha vaga precisa. Não, para um pouquinho, analisa, 10 anos de experiência com Java, começou no processo. Pega aquela pessoa e acompanha ela no processo. Aí ela foi contratada. De onde ela veio, quais foram as empresas que ela passou, porque isso é dado, é onde você vai atacar para encontrar outras pessoas, é os perfis que você vai colocar como modelo para trazer para a empresa. Então, essa inteligência de mercado é algo que ainda assim, o Talent Acquisition precisa melhorar muito. Deu um grande avanço, até antes da IA, as pessoas já estavam olhando muito para isso, agora com a IA as coisas ficam muito mais avançadas, os ATS também, mas ainda assim é um processo que a gente precisa continuamente estar utilizando. Hoje, onde eu trabalho também, a gente tem toda uma estrutura de IA para isso, a gente tem uma estrutura, um time que olha só para talent mapping, mas esse time só existe porque nós estamos olhando para o mercado, para o que está acontecendo, e não só contratando, né? Então, esses são pontos importantes aí que eu deixaria de dica. Não acho que você está só contratando, você é realmente responsável pela inteligência de mercado da sua empresa, da sua consultoria, enfim. Perfeito, até porque hoje muitas das consultorias elas são pequenas, né? Não tem um time tão enorme assim. Então, acho que quanto mais você utilizar os dados e a tecnologia ao seu favor também é super relevante, assim. Mas eu tô muito contigo, porque às vezes parece que quando a gente fala de talent acquisition é só processo, né? Processo, operacional. Mas na verdade não. Na verdade você vai otimizar o seu processo e você conseguir ser estratégico nessa parte. Então, acho que brilhou. Lá, maravilha, queria saber se tem mais alguma coisa que você queira compartilhar, enfim, aí da tua experiência, com todos esses anos aí trabalhando em consultorias tech, pra gente encerrar. Bom, tudo certo, a gente conseguiu conversar bastante sobre os principais tópicos, né? Deixo ali como dica, estudem dados, estude mercado, essa é uma das principais tendências de talent acquisition. Se a gente não consegue manejar dado, a gente não consegue de fato entender e contratar.
né? E pessoas, né? É isso. No começo, no meio e no final, a gente está trabalhando com pessoas que vão sair de uma empresa para abraçar uma oportunidade que você está oferecendo, ou de pessoas que não têm uma oportunidade, o que você vai estar oferecendo vai mudar de fato a vida dela. Então, a gente sempre está trabalhando para pessoas com pessoas. Esse é um ponto importante também para a gente não perder o nosso propósito ao longo do trabalho. Maravilha. E é isso, benchmark também, né? Acho que é aproveitar da comunidade, então Conexão. Encerro aqui, conexões. Encerro aqui também convidando todo mundo aí a se inscrever na comunidade EcoMinds. A gente tem vários momentos aí também para compartilhar. Acho que é super relevante a gente ter conexões. Porque é isso, né? A melhor forma de aprender é com quem já faz isso muito bem no fim do dia. Mas enfim, Lá, muito obrigada. Quero muito te agradecer aí de novo pelo seu tempo. Sei que a rotina é super atribulada, então estou muito feliz aí que a gente conseguiu conversar. E, enfim, encerrar aí. Obrigada a vocês, viu?